O texto da questão diz o seguinte: se um corpo está em queda livre no ar, de forma retilínea, sua velocidade sempre será variável? Assinale a alternativa que corresponde ao questionamento acima, né? Que responde corretamente o questionamento acima. Então, olha só, vamos assinalar logo aqui o questionamento. Sua velocidade sempre será variável? Bom, primeiro vamos entender o que ele quer dizer a respeito de queda livre aqui. Normalmente, nos exercícios que a gente resolve, queda livre é cair sob ação exclusiva de um campo gravitacional, que no caso é o campo gravitacional terrestre, né? Mas nesse caso aqui, ele está falando que é uma queda livre no ar. E aí, uma queda livre no ar, a gente tem que levar em consideração a força de resistência do ar. Resistência do ar. E aí tem algumas novidades aqui, então, a respeito desse assunto, para a gente poder gabaritar essa questão, tá? Bom, inicialmente eu vou desenhar aqui, na verdade eu já fiz esse desenho antecipadamente, para a gente entender o que está acontecendo. E antes de qualquer coisa, eu já vou explicando o desenho para você. Esqueça inicialmente essa força R que aqui está. Desprezando a força de resistência do ar, então você não vai ter esse vetor verde para cima e os movimentos verticais que a gente estuda, né, de queda livre, normalmente o corpo de massa m está sob ação exclusiva do campo gravitacional, que produz essa força-peso que acelera o corpo verticalmente para baixo. Aí ele fica sob ação exclusiva do campo gravitacional e sua aceleração de queda é a aceleração do campo gravitacional terrestre. Entretanto, essa questão diz que esse corpo está sob ação da força de resistência do ar. E a força de resistência do ar, pessoal, é uma força que ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a força de resistência do ar, a gente diz que ela é C vezes o quadrado da velocidade. Esse C, ele nada mais é do que uma constante de proporcionalidade, que depende das características do meio fluido, nesse caso aí é o ar. Não adianta e nem precisa a gente ficar falando sobre valores, de quanto que vale essa constante e qualquer coisa dessa natureza, tá? Você precisa saber é que essa força de resistência que eu estou chamando de R, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. E o que isso quer dizer? Que quanto maior for a velocidade, maior será a força de resistência do ar. Aí o que acontece? À medida que o movimento vai acontecendo, ou seja, esse corpo vai caindo, R vai aumentando. E aí, se existe a força de resistência do ar, então a aceleração de queda do corpo já não é mais G, vai ser uma aceleração menor do que G. E mais, essa aceleração ela vai ser variável com o tempo. Então, ele vai cair sob a ação de uma aceleração, e essa aceleração, ela não é mais constante. Eu vou explicar por quê. Bom, quando o corpo vai caindo, então, sob a ação dessas duas forças, aí quem vai produzir essa aceleração é uma força resultante. Obedecendo a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas a força resultante é o que ajuda menos o que atrapalha. E o que ajuda está no sentido da velocidade, e a velocidade é vertical para baixo, né? No sentido da velocidade, não, perdão. É no sentido da aceleração. E a aceleração é vertical para baixo. A gente nunca deve usar a segunda lei de Newton estabelecendo a relação entre força resultante e velocidade, e sim aceleração, ok? Então, a força resultante é o que ajuda menos o que atrapalha. E o que ajuda está sempre no sentido da aceleração. Então, a força resultante ela vai ser peso menos a força de resistência do ar, que é igual a massa vezes aceleração. E aí, o que acontece? Essa força resultante ela não é constante. Então, a aceleração também não será constante. Agora, por que a força resultante não será constante?
Porque à medida que esse corpo cai, R vai se tornando maior e a diferença entre peso e R vai diminuindo, certo? Por quê? Porque você vai aumentando o R, o peso continua o mesmo valor, certo? Se você vai aumentando o R, essa diferença aqui vai diminuindo e, consequentemente, a aceleração vai diminuindo, tá? Então, no movimento de queda, a força resultante diminui e a aceleração diminui. Então, nesse caso, a aceleração não é constante. Ela vai diminuindo com o tempo, o que não significa que a velocidade vai diminuindo. A aceleração diminuindo significa que ela vai aumentar a velocidade, mas a taxas cada vez menores. Até um determinado ponto em que a força resultante ela se torna zero. E quando que a força resultante se torna zero? A força resultante se torna zero quando a força de resistência do ar fica igual à força peso. Então, a situação que a gente vai ter é que R se torna igual à força peso. Aí, nesse caso, você tem força, perdão, vou escrever assim. Você tem força resultante igual a zero, o que implica em aceleração igual a zero. Ou seja, a partir desse momento em que R se torna igual ao peso, o corpo não aumenta mais a velocidade e ele passa a cair com velocidade constante. Aí, isso daqui, a velocidade com que ele passa a cair sempre com esse mesmo valor, é chamada de velocidade limite. Portanto, a velocidade do corpo não aumenta durante todo o tempo. Vai aumentar até o momento em que o corpo atinge aquilo que a gente chama de velocidade limite, que é quando a força de resistência se iguala ao peso. Então, olha só, a gente já pode responder que a velocidade do corpo nem sempre será variável. Ela será variável até o momento em que ela atinge aquilo que a gente chama de velocidade limite. E aí, na velocidade limite, aí ele passa, então, a ser com velocidade constante. E quando que isso acontece? Quando R é igual à força-peso. Professor, tem como R aumentar e ficar maior do que a força-peso? Aí não. Ele vai até igualar a força-peso e aí passa a cair com velocidade constante, ok? Vamos responder os itens? Então, assim, baseado já nessas conclusões que a gente tirou, a gente já pode dizer, então, que a letra A e a letra B não podem ser respostas. Agora vamos ver os outros três itens. Bom, sua velocidade sempre será variável? Diz o item C. Não. Tenderá a variar de forma negativa? Não. A velocidade sempre vai variar de forma positiva, porque a velocidade sempre estará aumentando, mas aumentando a taxas menores até que a força de resistência se iguale à força-peso. Então, essa primeira parte da questão do item já está errada. E a segunda parte diz, uma vez que, neste caso, a aceleração da gravidade é contrária ao movimento. Não, o movimento é vertical para baixo e a gravidade também é vertical para baixo. Então, a letra C está toda errada. Está toda errada. A letra D. Sua velocidade sempre será variável? Não, pois o movimento será constante em todo o tempo de queda. Não, está errado. Então, ó, o movimento será constante em todo, pois o movimento será constante em todo o tempo de queda. Está errado isso daqui, ok? Errado. O professor escreve é de errado. Escrevo. Escrevo é de errado aqui também. E a letra E é o que sobrou, vamos ver? Sua velocidade sempre será variável? Não, pois quando considerado
uma força de resistência diretamente proporcional à velocidade de movimento do corpo, esse corpo poderá atingir uma velocidade constante quando considerado um tempo de queda extremamente alto. Então, é isso mesmo, a resposta é letra E, ok? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.